Então, qual pergunta-alvo poderia ser a ideal do ponto de vista da situação atual e como se deve dar uma resposta a ela? Na minha opinião, a primeira pergunta diz respeito à aplicação prática da palestra em relação às tecnologias concretas. Temos certas construções fundamentais, como consciência, alma e mente, consideradas. É desejável, em conexão com a palestra de hoje, examinar a realização prática desses sistemas fundamentais em relação a um sistema igualmente fundamental de consciência coletiva. Estamos fazendo um treino agora. A uma distância de cerca de 10 metros de mim, existe um sistema de desenvolvimento espiritual da consciência coletiva. Encontre o sistema de desenvolvimento lógico da consciência coletiva a uma distância de 2 metros de mim. No primeiro caso é um ponto, no segundo uma esfera. Encontre a localização da esfera. Vou assistir até lá. No início, falei sobre a aplicação prática da palestra. Como parte pragmática da palestra, escolhi o elemento da consciência coletiva, ou seja, o controle da fase coletiva da consciência. Ao fazer isso, proponho o seguinte mecanismo para a compreensão do material da palestra no status de macrocontrole. O entendimento é que a primeira coisa a fazer é controlar o macrosistema, por exemplo, a consciência coletiva, em termos de macro-resgate. Depois de fazer os controles, há um efeito de conexões de velocidade excessiva. Um controle aplicado em relação a um grande volume cria uma alta intensidade de conexão. A noção de consciência coletiva é um grande volume de conexões que diz respeito a toda a humanidade no passado. Você também pode ligar o futuro e o presente. Nesse contexto, surge a estrutura mental de compreensão do tempo atual, como entendido pela mente. Esta é uma tarefa especial. Quando essa tarefa é realizada, pode-se logicamente dizer que agora é a hora atual, observando o ponteiro do relógio. Logicamente, sabemos que em 1 minuto já será o tempo futuro. 1 minuto já passou, passado. Podemos perceber o tempo atual logicamente, um de seus parâmetros, como o movimento do ponteiro do relógio, ou através da medição lógica interna. No sistema mental, para diagnosticar o tempo atual, uma vez que é onde as conexões estão, no futuro e no passado, é preciso estreitar a estrutura da abordagem mental nesta seção, ou seja, fazer a medição proposital, por assim dizer, fazer no tempo atual. Onde está esse tempo de execução, se podemos considerar o conceito de tempo como uma quantidade condicionada, determinada pelo sistema de consciência coletiva? Com o diagnóstico mental, você volta ao sistema de consciência coletiva. A identificação só bate que, em algum momento, as pessoas concordaram que existe a passagem do tempo para reestruturar os eventos mais facilmente. Basta localizar o vetor dessa unificação. Assim, trouxemos o tempo como um componente da consciência coletiva para diagnósticos espirituais. Mas usamos a lógica para isso. Acontece que a lógica chega ao ponto de desenvolvimento, ao ponto em que o sistema de desenvolvimento do impulso espiritual da cognição começou. Assim, descobrimos uma lei segundo a qual o nível lógico de desenvolvimento sempre chega ao ponto do que era originalmente o domínio da cognição espiritual. Porque muitas vezes podemos ver mais no nível espiritual, como o nível lógico ainda flui para a construção mental de muitas maneiras, ele contém a mesma coisa, apenas no nível mental. Obteremos então a multidimensionalidade do processo de cognição, onde existe o processo mental de cognição, ou seja, o conteúdo mental do processo, a cognição lógica. Em princípio, eu estava considerando apenas um elemento da consciência coletiva, como o tempo. Se eu aprofundar e vir que a imagem do homem está presente na consciência coletiva, posso melhorar a imagem desse sistema lógico.
A abordagem mental levou a tal lógica. Observe por que desenvolvi o pensamento lógico dessa maneira. Pode-se desenvolver as leis de desenvolvimento do pensamento lógico com base na percepção mental. Assim, todo pensamento é condicionado pelo Criador, mas no reino estruturado do desenvolvimento da mente. Quando uma planta cresce na terra, porque há um ambiente nutriente, a lógica cresce a partir do ambiente originalmente estruturado na forma espiritual, de acordo com as leis concretamente determinadas. Por exemplo, se alguém quiser olhar para o estado lógico do desenvolvimento de um evento, é mais fácil encontrar os pontos de início mental de cada ação lógica desde o início. É compreensível que o início espiritual, ou seja, objetivos espirituais, sejam tais que a conexão entre eles começa principalmente no nível espiritual, uma vez que o nível lógico não evolui nos termos do plano de controle. Se olharmos para o desenvolvimento da consciência coletiva em relação à sociedade ou ao mundo em cada momento subsequente, há a fase lógica, que se relaciona com certo nível de velocidade. Depois há a fase mental, além da alma. O controle da alma está dentro de cada ser humano. Observe que, do ponto de vista da construção da palestra de hoje, pode-se orientar da alma. Está, portanto, no poder da vontade de cada pessoa determinar a situação atual na norma. Uma coisa é a vontade. A outra é que você ainda deve seguir a intenção do Criador, se todos podem fazê-lo. Então, deve-se ensiná-lo aos outros. O processo de treinamento é muitas vezes tão simples quanto encontrar o sistema de controle mental na consciência coletiva, impondo-o à esfera lógica através do impulso volitivo mental ou lógico da consciência, espremendo os dois reinos juntos e estabelecendo a tarefa de transmissão do conhecimento. Pretendo transferir o conhecimento e há uma área onde a expressão do estado mental e lógico é ambígua. Portanto, áreas na consciência que parecem tanto mentais quanto lógicas. Então, eu coloquei como meta a transferência de conhecimento. Essa transferência de conhecimento não diz respeito apenas a quem está na sala de aula, mas a todas as pessoas em geral. Então, passo para a fase de consciência coletiva, na construção que descrevi acima, e mais adiante para o controle do estado mental e lógico. A diferença está apenas na percepção, no efeito rápido dos compostos. Não é necessário deixar os esquemas lógicos aparecerem. No ponto de partida, eu os conecto após esse objetivo e faço a transferência de informações o mais rápido possível nesta ação. Há a tarefa do Criador de passar esse conhecimento para o ser humano verbalmente e através da lógica, para que ele também possa transmiti-lo aos outros. Há também uma tarefa social. Como posso ensinar o conhecimento? Por exemplo, eu tenho que escrever um texto e passar o conhecimento por algum meio de informação. É aqui que surge uma abordagem multifatorial às pessoas, por exemplo, verbalmente. O sentido junto com a necessidade de criar a palavra significa sistema desenvolvimentista. É logicamente compreensível. Neste caso, tenho como tarefa de desenvolvimento de pessoas trazidas por diferentes características. Como dar o conhecimento aos demais elementos da realidade, por exemplo, uma planta, um animal, etc., para que participem mais ativamente do processo de controle de acordo com o eterno sistema de salvação? A característica da transferência é que trabalhamos na área onde o ponto lógico da consciência cria a fase lógica, onde o ponto de consciência cria a fase lógica. Há controle de sistemas não originalmente orientados para a cognição da palavra. Como então pode ser o efeito da palavra? Como você pode pronunciar uma palavra para conter o controle desses sistemas? Basta colocar a palavra na construção que cobre o evento.
Um evento envolvendo o controle de sistemas que não percebem palavras, para os quais as informações não podem ser transmitidas pela televisão ou pela forma escrita, por exemplo, por animais. A palavra abrange também a sua participação, o seu desenvolvimento. Isso significa que toda ação verbal cobre a ação de todo o mundo perceptível. É sobre todos os elementos da realidade. Se transferirmos o treinamento para o controle pelo movimento, ou seja, para a execução de cada movimento, chegamos à filosofia do controle quando toda ação é o controle geral. Todo movimento da mão, todo movimento lógico, todo pensamento significa controle geral. Quando alguém delega a tarefa a si mesmo e aos outros, também pode expressar o controle geral de acordo com a ideologia. Defina como uma tarefa, independentemente como o controle geral se expressa através de você. Achei útil fazer a pergunta em que o elemento do autoconhecimento e autoconhecimento lógico que se baseia no nível mental leva ao fato de que se pode ver o macrocontrole em cada ação em conexão com a aplicação desta palestra. Se possível, faça um treinamento prático e simples. Há um pedaço de papel na sua frente. Você planeja alguma ação e controle, por exemplo, com a aplicação da fase de controle limitado. O objetivo é o plano de controle ótico-luz. Você visualiza o objetivo e preenche a ótica. O controle acontece. Agora proceda da seguinte forma. Ouça esta parte da palestra. Existe, por assim dizer, a parte principal da palestra e o material anexado a ela. Veja como a folha de papel à sua frente participa dos sistemas de controle. É melhor usar a folha quadrada. Olhe para esta folha como se fosse através de uma lente, como em sua percepção mental a distância entre os elementos quadriculados aumenta. Os elementos se expandem, a convexidade do espaço aumenta. Em sua percepção, o espaço se torna um sistema multidimensional. É ajustável. Através dessa planilha, você pode realizar um controle direto, já com sistemas fatológicos marcados, ou seja, você constrói uma projeção do controle nesta planilha, passa por ela e observa o desenrolar do evento. Não é absolutamente necessário olhar para a folha, mas você pode ver que o jornal está começando a se envolver para ajudar. Isso diz que você ligou o sistema de controle macro, em que cada uma de suas ações é um controle, incluindo um controle do elemento da realidade em andamento, por exemplo, a folha. A coisa lógica a entender é que quando você faz uma ação, todas as conexões estão ativas e algo está mudando o tempo todo. Mas como você pode corrigi-lo? Trabalhar com a folha é um dos treinamentos. Depois disso, você tem que ir para o nível de acesso direto, que é mais real. Então, você não precisa usar uma folha de papel, mas observe como o plano de controle evolui. Todos os espaços de controle começam a interagir em paralelo. Espaços que podem ser descritos como espaços passivos no sistema de direção e como cada elemento do seu impulso de direção interage uns com os outros. Quando se começa a observá-lo, um contorno é visto como resultado dos processos de consciência que existem ao redor do corpo físico. O contorno carrega uma carga de controle. Às vezes, as partes do contorno de controle podem ser vistas como uma aura usando certos sistemas de dispositivos. A representação desses sistemas ópticos é tão forte que ela é vista na forma de um contorno ao redor do ser humano. Analisando o fenômeno comumente chamado de aura e entendendo como revertê-lo, chega-se ao estado de controle da consciência que organiza essa aura. Você também pode regular a coisa toda. Acredita-se que o estado da aura depende do humor e tem cores diferentes. Com a tecnologia que propus, você pode trocar cores e alterar a estrutura de humor de acordo.
Claro, isso se aplica ao sistema de conexões profundas. Você realmente controla os eventos. Ao trabalhar ao lado de si mesmo, trabalha-se com uma projeção de eventos que pode ser suficiente. No entanto, sou de opinião que é absolutamente necessário examinar todos os sistemas que estão sob o controle. Ao definir o objetivo da análise mútua de diferentes sistemas, cheguei a um dos fenômenos, a aura. É claro que doenças mentais relacionadas a estados depressivos podem ser curadas dessa maneira. Ao alterar a construção do plano externo na área óptica densa, você obtém a norma. É melhor ativar as mudanças do ponto de vista da ativação da consciência de acordo com o processo educacional da pessoa ao lado de quem as mudanças estão acontecendo. Você sabe como a consciência funciona de acordo com essa tecnologia. Neste contexto, outra tarefa independente. No sistema organizador, junto ao corpo, encontram-se as manifestações que se percebe visual ou mentalmente, que organizam tanto cada elemento da realidade física quanto o nível de auto-organização. Por exemplo, encontre células, pontos próximos ao corpo físico onde está acontecendo ao mesmo tempo. É claro que isso acontece simultaneamente, mas então você precisa encontrar áreas que estejam concentradas ao máximo. Isso acontece simultaneamente nas áreas de tal concentração máxima. Dei uma resposta à pergunta do ponto de vista prático. Depois houve uma resposta do ponto de vista de uma possível pesquisa e análise, e uma resposta sobre o que eu achava que seria desejável olhar. Eu respondi dessa maneira e com um componente espiritual em termos de compreensão da pergunta por qualquer pessoa que esteja ouvindo agora ou que se envolverá com a tecnologia no futuro. Faça um procedimento de desenvolvimento de conhecimento como um sistema prático em casa. Separe o fundamental, quase o sistema expositivo ou o sistema fundamental no conhecimento e formule ou receba de alguém uma pergunta, um nível de pergunta. A primeira pergunta que formulei foi feita, por assim dizer, de fora. Posso fazer a mim mesmo a pergunta: que pergunta poderia ser feita a mim de fora? Simplesmente a crio. Então, eu respondo a pergunta do ponto de vista do material de aula prática. Em seguida, olho para todo o espectro de eventos e formulo a questão principal. Seria melhor colocar a pergunta em forma de resposta para o desenvolvimento prático do material. A partir da combinação de respostas, tente encontrar a área de controle que cria sua pergunta e a resposta para ela. Observe a lógica da interação, porque tal pergunta e tal resposta surgem do ponto de vista da auto-organização. Veja também como ele pode ser usado ainda mais como um sistema de treinamento. No primeiro caso, é uma questão local. Ou ele é realmente fornecido por uma pessoa, ou você mesmo pode criá-lo. É como um sistema único a partir das informações macro, pois pode haver muitas e diferentes perguntas. Você olha para todos os eventos e formula as perguntas para todos. Também é melhor responder a possíveis perguntas. O nível máximo de seu acesso pessoal e o fator único unificam a abordagem espiritual lógica e o conhecimento é transmitido muito rápido. Propõe usar a tecnologia para transferência de conhecimento, entre outras coisas. Isso conclui a palestra e a sua adaptação prática. Grato pela atenção.